Oi, gente, atrasei um pouco. Olá, olá. Tava atendendo, atrasei um pouquinho. Tive uma brecha hoje. Oi, oi. Obrigada, gente. Obrigada. Boa tarde, gente. Oi. Ah, que legal. Muito obrigada, gente. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho. Assim, eu não consigo responder todo mundo, mas eu tento ler tudo que eu posso. Pode sim. Ah, obrigada. Obrigada, obrigada. Ah, Goiânia. Sim. Angola, um beijo para Angola. Boa tarde, gente. Obrigada, obrigada. Ah, manda. Pode deixar, fala assim. Obrigada. Não tá saindo? Vejam agora. Se tá saindo áudio, que bom. Eu não tenho muita experiência com kombucha, gente. Não há perda de massa magra com jejum, tá, gente? Não tem. Ah, Miami, um beijo. A dieta do ovo tá explicadinha aí. Xilitol é seguro, sim. Que bom. João Pessoa, um beijo para João Pessoa, para Curitiba. Ah, que bom. Fonte de proteína para o vegetarianismo. Se o vegetariano, se ele não for ovo, lacto vegetariano, é um ovo, né? Sucralose, sim, você pode usar em pó. As pesquisas que condenaram a sucralose foram em líquido, em líquida, melhor dizendo, no líquido quente. Sim, o jejum, gente, você pode fazer na hora que você quiser. Eu, particularmente, depois do treino, eu gosto de tomar meu whey, assim. Então, eu quebro o jejum antes do treino, na verdade, né? Pode comer queijo amarelo na dieta, sim. Vai de adoçante normal mesmo, sucralose, o stevia. Quem fez tireoidectomia pode tomar L-carnitina, sim. Não existe nada para flacidez, gente. A gente tem que ter uma boa alimentação, uma boa suplementação vitamínica e, e treinar mesmo. O pré-treino, para você comer comida, você tem que comer uma hora antes. Mas se você for tomar um whey, você pode tomar uns 40 minutos antes, por aí. Ah, que bom! Vai ser um prazer. Tô doida para chegar em São Paulo. Manteiga de coco no café quebra o jejum. Então, assim, gente, as correntes os protocolos de jejum intermitente, eles preconizam que gordura no café, o óleo de coco no café quebra o jejum, sim. Então, eu particularmente não acredito que quebre de fato o jejum. Em termos de metabolismo, não interfere. Então, eu uso, sim, um pouquinho de óleo de coco no café. Aftas com jejum, pode ser que você esteja precisando suplementar um pouquinho. Ah, obrigada. Dieta do ovo você pode fazer durante 4 dias e você pode repetir ela semanalmente sem problema nenhum. Gente, outubro também já encheu em São Paulo. Pós-treino, whey. Pro pós-treino a gente tem que ter uma absorção rápida, né, gente? A absorção rápida é do whey, né? Melatonina, ela tem bons resultados realmente para quem tem indicação. Então, se você tem um déficit de serotonina, você vai usar a melatonina, você vai ter uma boa resposta. Caso contrário, não é necessário, também não adianta aumentar a dose não, porque não vai funcionar. Se tiver que funcionar, vai funcionar com 1, com 3, com 5, com 10. Uma taxa boa de vitamina D eu consideraria 50. Obrigada, gente. Quem faz cetose pode. Isso é uma dúvida muito comum, tá, gente? Quem faz cetose pode tomar whey? Pode, tá, gente? Tem gente que diz que eu não posso tomar whey porque me falaram que o whey aumenta a insulina e tira da cetose. Não, gente, não acontece isso.
Ainda que o whey faça um pico de insulina que não chega a ser o pico suficiente, isso daí é transitório. E junto com a insulina também aumenta o glucagon, que é o hormônio contrário à insulina, vamos dizer assim. Então, até que você saísse da cetose, você voltaria rapidinho. Então, pode usar o whey, tá, gente? Essa pesquisa é nova, então, assim, isso é bem recente. Então, pode usar sem problema nenhum o whey durante a cetose, principalmente no pós-treino, tá? Então, assim, vamos ficar com o whey no pós-treino, pronto. Aí a gente não vai ter risco de pico de insulina tirando da cetose. Pode, bacon na própria gordura no micro-ondas, sim. MCT eu gosto de colocar junto com o meu whey no pós-treino. Então eu ponho um scoop de whey de MCT, né? Junto com o meu whey no pós-treino. Leite de coco na cetose também pode. Chá de caixinha não é permitido nem na cetose, nem na low carb, tá, gente? Chá só natural. Protocolo de jejum para o ganho de massa, não existe um protocolo de jejum para o ganho de massa. O nosso protocolo, o nosso jejum, ele não expolia massa. Para hipertrofiar mesmo em jejum, depende da quantidade de horas que você está comendo nos intervalos, né? Maca ou tríbulos são bons principalmente para a fração DHT da testosterona. Então eles têm mais a ver com libido, tá, gente? Adoçante na cetose pode também. Adoçante não tira da cetose, tá, gente? Não tira. Pode tomar chá durante o jejum, sim. Belo Horizonte, como que eu vou? Eu gosto de treinar. Eu não treino assim. Eu só faço aeróbio em jejum, tá, gente? Então, assim, cada um tem um protocolo, cada um faz uma linha. Mas eu não gosto de treinar em jejum. Então, antes de treinar, eu tomo meu BCA, pelo menos eu tô dando um aporte de BCA grande pro meu corpo. Então, assim, eu particularmente acho que não vale a pena você treinar em jejum, porque talvez você expolir um pouquinho de massa magra, dependendo da quantidade de músculo que você quer. Tudo é uma questão de proporção, né, gente? Mas o BCA é excelente pela fonte de aminoácidos que a gente tem, né? A gente precisa de aminoácidos, eu falei sobre isso hoje. O café foi isso que eu falei, turbinado, né? Teoricamente quebra o protocolo, mas eu uso sem problema nenhum. Gelatina, não, o protocolo do ovo é só ovo e queijo mesmo, gente. Pode tomar, tudo isso aí em jejum, sem problema nenhum. Aliás, o probiótico ideal é que você sempre esteja de barriga vazia para tomar, né, gente? Tomo termogênico todo dia, sim. Termogênico não é pré-treino, tá, gente? Então, termogênico você toma em jejum de manhã, independente de treino ou não. Pré-treino é outra coisa. Chocolate 85%, eu sempre falo com os meus pacientes para ficar com umas 20 gramas por dia. Eu não sou contra o Dilmirena, tá, gente? Então, assim, é uma progestina e talvez ela roube um pouquinho da sua testosterona livre, né? Total, então diminuindo a livre. Então, assim, eu não sou contra, mas se você puder usar o de cobre, eu acho melhor. Qualquer leite é contraindicado, tá, gente? O leite sem lactose tem lactase, então não adianta. Eu gosto de água com limão, tá, gente? Então, assim, se espirrar um pouquinho de limão na água, eu acho muito legal. Então, se você fizer uma água saborizada. Eu gosto do BCA durante o treino, antes e durante. E o whey eu gosto após, mas isso é uma questão de gosto, tá, gente? A gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, às vezes cada um tem uma ideia, cada um segue uma linha, cada um, né, acredita nos seus ideais. Então, eu não tô falando que quem manda usar o BCA depois tá errado, nem quem manda usar o whey tá errado. Eu só tô dizendo assim, cada um com o seu protocolo. Eu prefiro o BCA antes e durante e o whey depois, mas assim, é preferência minha, resultado pessoal, enfim. Não, 500 ml é bastante coisa de café, hein? Eu acho que tem um pouquinho de exagero e não precisa tanto. Café é um estimulante, tá, gente? Pode fazer o desafio do ovo amamentando sim, sem problema nenhum. Não tem que comer carboidrato no pós-treino, tá, gente? A menos que você seja muito magrinha. Fora isso, não. Toma só a sua whey com um pouquinho de água mesmo. Ai, não tô conseguindo ler tudo.
Qual whey eu indico? Eu gosto do whey hidrolisado, tá, gente? O whey hidrolisado, ele é o whey que tem o melhor aporte de aminoácidos. Então, na minha opinião, o hidrolisado é o melhor. Alguém me perguntou alguma coisa aqui sobre creatina. Eu adoro creatina, tá, gente? Então, a creatina, ela sinaliza muito mTOR também. Então, eu gosto muito de creatina. Tem muita gente que fala muita besteira contra a creatina sem saber, mas a creatina é excelente. Tem nada disso de reter, nada disso. Então, esquece isso. Corrida não emagrece, tá, gente? Se você não tiver músculo, você não vai emagrecer. Exercício de força, isso daí são vários consensos. A musculação é o exercício que mais emagrece. Não sou contra a corrida. Inclusive, os meus atletas fisiculturistas correm também. Mas ou você corre 20 minutinhos no dia que você não treinar muito pesado depois do treino de força, ou então você corre de manhã e treina à noite, ou treina de manhã e corre à noite. Daí você pode correr durante um período maior. Mas o que faz a gente perder peso mesmo, principalmente gordura, não adianta perder peso de massa magra. O que faz a gente perder gordura é a musculação, tá, gente? Não tem jeito. Tem que fazer musculação. Ou um crossfit, um exercício de força com força mesmo. Pasta de amendoim eu uso mais pouco, porque ela tem um valor calórico extremamente alto. Então, assim, como a gente sempre quer secar, a mulher sempre quer dar uma secadinha, a pasta de amendoim, ela me salva na hora da vontade do doce, aquela hora que dá aquela larica de doce. Obrigada. Aí eu coloco uma colherzinha de pasta de amendoim e um scoopzinho de whey e faço uma farofinha, que eu aprendi com o professor Minuzzi. E isso me alivia muito na hora da vontade de comer doce. E eu tenho conseguido fazer isso também com os meus pacientes que gostam de doce, entendeu? Nenhum exercício aeróbio é superior à musculação na perda de gordura, tá, gente? Nenhum. Então, não tem como fugir mesmo do exercício de força. Eu já dei a listagem de perfil de exames aí que eu acho legal. Quem tem hipotireoidismo pode sim tomar termogênico, sim, pode tomar. HIIT, sempre, o melhor exercício é o HIIT, em termos de aeróbio. Adoçante, em termos de sabor, a sucralose é o melhor, mas a gente sempre tem que usar a sucralose em pó, tá, gente? A sucralose em líquido, tiveram alguns trabalhos relacionando a câncer, principalmente quando usada no líquido quente. Então, não, o abacate não corta a cetose. Então, a gente tem que usar o adoçante, a sucralose em pó, mas se você conseguir usar stevia, você pode usar o xilitol sem problema nenhum. A proteína, vegano ganhar massa magra é muito difícil, gente. Eu vou confessar para vocês que é muito difícil. A proteína da ervilha, né, que tem em pó, soja eu não gosto de soja mesmo, mas a proteína da ervilha ela não é tão superior. Então, assim, é muito difícil ganhar massa, um vegano ganha massa. Até porque o vegano por si só já não vai absorver grandes quantidades de B12, de B6, a gente sabe disso. Então, o ganho de massa realmente no vegano é inédito. A gente realmente às vezes tem que usar alguns recursos hormonais, porque é muito difícil. Os implantes hormonais são apenas uma forma de administração de implante de hormônio, tá, gente? Que bom, se um dia eu for a Belo Horizonte, não vou esquecer disso. Então, assim, isso daí de chip da beleza não existe, tá, gente? As pessoas chamam de chip da beleza ou colocaram esse apelido aí como marketing, né? Na verdade, a gente usa o implante de gestrinona, que é um progestágeno, é um hormônio feminino, com propriedades anabólicas. Então, ela bloqueia um pouquinho o SHBG e diminui o roubo da testosterona. Então, ela aumenta a fração da testosterona livre, a celulite realmente diminui muito, a flacidez, o ganho de massa vem, mas não é chip da beleza. Você tem que treinar, fazer dieta e o hormônio ajuda se você tiver todas as condições de saúde, exames laboratoriais que permitam usar, tá, gente? A gente sempre tem que tomar muito cuidado. O principal na vida da gente é saúde, então a gente tem que manter a saúde, não tem jeito. A cetose pode causar menorreia, sim.
Eu gosto de comer comida, não adianta você comer comida de pré-treino que não vai absorver. Se você comer um ovo, 3 ovos para treinar daqui a 1 hora, esquece. Vai absorver esse ovo daqui a uns 4 horas por aí. Então, antes de comer, eu acho melhor. Assim, alguns pacientes meus usam a proteína vegana da Essential, mas o resultado em termos de hipertrofia realmente é inferior ao resultado de quem come carne. Não tem como comparar, realmente. Infelizmente, não tem. Então, assim, achar que vai vir o ferro idêntico da carne na folha verde, não vai absorver, não adianta. Tem uma boa quantidade? Tem, mas não absorve. Então, não tem jeito. SOP, gente, assim, no SOP a gente quer principalmente baixar a insulina, né? A gente sabe que uma das principais consequências realmente é uma insulina muito alta, então a gente consegue baixando a insulina, modulando os hormônios e tendo um controle sobre o SOP. Mas isso depende muito da atividade, de como está o seu FSH, de como está o seu LH, então a gente tem que tomar muito cuidado também, entendeu? Espinha e queda de cabelo, provavelmente a gente vai ter que mexer um pouquinho nesse DHT mesmo. Deve estar alto e aí a gente dá uma bloqueada parcial ou total, depende, né? Com alguns medicamentos. Eu não uso dieta pronocal, tá, gente? Então, assim, eu não gosto que os meus pacientes passem fome. A cetogênica, carb, sim, mas a gente não fica muito tempo direto na cetogênica, né, gente? Uma coisa bem legal de vocês saberem sobre a cetose é assim, quando você sai da dieta da cetose, se você, por exemplo, comeu um carboidrato lá, uma porção de carboidrato lá, vamos dizer, você comeu uma colher de arroz e fez um pico de insulina, você não vai sair da cetose. Ainda que você saia um pouquinho, daqui umas horinhas você já está de volta nela. Então, isso também justifica porque eu defendo o whey depois, entendeu? Então, não se preocupem com isso, pode suplementar. Agora, o que realmente prejudica a cetose, e aí eu acho que é bem legal vocês saberem disso, porque isso é comprovado pela ciência, é a frutose. A frutose realmente tira você da cetose. Então, o açúcar, a frutose, principalmente, ela tira da cetose. Para o emagrecimento, tá, gente? Eu tomo kefir de leite todo dia, porque eu gosto. O treino prejudicial, consegue-se um corpo definido em cetose, sim. Eu vivo em cetose, gente, eu adoro estar em cetose, não ter que comer. Na cetogênica você pode tomar o polivitamínico, você pode tomar o ômega 3, você pode tomar a sua vitamina D, sem problema nenhum. Pode fazer jejum, sim, junto com o desafio do ovo, sem problema nenhum. Em cetose ou low carb, sim, você consegue um corpo definido, sim. Definido sem problema. O que fazer depois de uma jacada? Primeira coisa, não deixar a jacada virar rotina. Segundo é voltar o mais rápido possível para a dieta, né, gente? Os grãos não tem proteína hipertrofia, não. Infelizmente não. Então, ainda que eu suplemente, gente, nada. Hipertrofia, gente, é 70% dieta, tá? Então, assim, para você ter a importância mesmo da alimentação. Então, assim, não adianta, não vai comer a carne, não vai comer o derivado, o ovo, e vai ter uma hipertrofia igual a de quem come, porque é ilusão, não vai. Se alguém te falar que vai, não vai. A dieta cetogênica pode sim, para quem apresenta esteatose. Esteatose é um acúmulo de triglicerídeos no hepatócito, tá, gente? Como na cetose ou na low carb mesmo, a gente diminui muito a quantidade de carboidrato, o triglicerídeo cai, e o triglicerídeo caindo, a gente consegue tirar esse excesso aí do fígado, né? Então, com certeza a dieta mais indicada para a esteatose é a dieta low carb ou mesmo a cetogênica, né? Kombucha eu não tenho experiência, eu uso kefir, mas eu não tenho experiência. Alguns usam e gostam bastante. E eu acho que você tem que continuar na perda de gordura. Enfim, isso não é rápido. Pode ter um percentual? Pode. Isso daí, Felipe, acontece de você ter um percentual não ter definição, principalmente se você não tem vitamina B12 suficiente, se a sua hemoglobina não está alta o suficiente, se os seus hormônios estão abaixo do necessário, e aí você vai ter um percentual de gordura baixo, mas você vai ter pouca definição muscular.
Isso daí a gente vê com certa frequência, assim, no consultório. Herbalife realmente eu não gosto mesmo, então meus pacientes não usam Herbalife em nenhuma hipótese, porque eu não gosto. Já li algumas pesquisas desfavoráveis e não uso Herbalife. Lugol, eu uso em alguns poucos pacientes. O uso indiscriminado de Lugol, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode fazer uma crise tireotóxica e aí desenvolver realmente um hipotireoidismo severo pelo excesso de. Então vocês têm que tomar cuidado com essa história de copiar a fórmula de Lugol nos vídeos e mandar fazer, porque não é assim tão simples, tá, gente? Cuidado com o Lugol. Vamos devagar, porque a gente não tem essa deficiência de de iodo aí toda que todo mundo fala por aí, não. O jejum de 16/8 é ótimo. O 5-HTP, ele é indicado para quem tem deficiência de serotonina. Hoje em dia a gente estima que mais ou menos 75% da população tem essa deficiência. Então o 5-HTP ele age bastante nisso. Desde que não só o 5-HTP, mas quase todos os medicamentos e tratamentos só vão ser absorvidos corretamente se você tiver uma flora intestinal, você tratar de desbiose intestinal. Então tem que usar probióticos, senão não adianta você tomar 5-HTP, não adianta você tomar um inibidor da recaptação da serotonina como a fluoxetina. Mesmo que você tenha benefícios, você não terá todos os benefícios que você pode ter integrar, tá, gente? Então a gente tem que realmente estar atento a isso daí da desbiose intestinal. Não é à toa que o intestino da gente hoje é considerado o segundo cérebro. Grande parte da serotonina vem do intestino, tá, gente? Além da síntese de todos os outros nutrientes, medicamentos, a gente precisa então realmente de uma flora intestinal muito saudável. E a gente hoje em dia come mal, toma antibiótico, anti-inflamatório e a flora intestinal vai indo embora. Probióticos geralmente você manipula, né? Nos Estados Unidos vocês têm os probióticos prontos lá já para vender. Realmente, infelizmente, tem pouco, mas você já até acha alguns. Só que os meus pacientes realmente eu manipulo os lactobacilos. Mas você fazendo um mix de lactobacilos com mais ou menos 3 cepas mistas, você já tem um bom resultado. Jejum, quantas vezes na semana? Depende. Hoje eu encontrei um amigo na academia e ele falou que ele faz jejum todo dia de 16 horas, é super tranquilo, o corpo dele está respondendo super bem. Então, assim, se você não tem fome de manhã, por que você vai comer? Então, faz jejum, dorme à noite, pula o café e faz jejum de 16. Pode fazer todo dia? Pode. Qual o problema? Problema nenhum. Então, depende do que você quer, da sua vontade de comer, dos seus horários, entendeu? Deficiência de vitamina D interfere sim na definição. A gente precisa de vitamina D para sintetizar a testosterona, tá, gente? Então, quem tá com anemia, cetose sim. Anemia não é por falta de carboidrato, anemia é por falta de ferro. Quantos gramas de queijo? Na verdade, eu peço aos meus pacientes para limitarem o consumo. Oi, Felipe. O consumo de laticínios por dia é 100 gramas totais. Quem amamenta pode fazer jejum, sim. Pode fazer os 24, 2 vezes por semana também. Se você não tiver massa magra, você pode fazer 20 aulas de spinning por semana que você não vai emagrecer. Então precisa de musculação. Pode fazer o spinning à tarde? Pode, mas de manhã faz a musculação. Porque senão não adianta, gente. O corpo da gente é muito inteligente. Se você ficar queimando caloria, sem ter uma taxa metabólica boa, ou seja, sem ter uma massa magra razoável, você não vai baixar seu percentual de gordura, não. Aliás, você pode perder peso e aumentar o percentual de gordura. Então não tem jeito, tem que fazer exercício de força. A enzima que leva a testosterona para o caminho do hormônio feminino, ela se impregna bastante na gordura abdominal. Então a gente tem uma queda de testosterona e aí a gente tem realmente uma queda da libido também. Treino de força e HIIT, perfeito para emagrecimento isso, perfeito. Não existe uma dose de tribulus para aumentar a libido, assim, depende bastante como é que tá os seus valores. Pode fazer 24 horas 2 vezes por semana. Low carb é excelente para qualquer doença autoimune, inclusive lúpus.
Então, assim, eu gosto bastante, os meus pacientes com doenças autoimunes, eles estão em low carb, porque, gente, açúcar não vai fazer bem nunca para nada. Não existe uma patologia que você fale, não, essa patologia precisa de açúcar. Não, o açúcar, ele agrava várias patologias, mas tratar ou amenizar sintomas de alguma patologia, não, é mentira, isso não existe. Quem tem alergia à lactose, então assim, eu tenho alguns pacientes que têm alergia à lactose, mas não sendo uma alergia severa, você não vai ter problema com o uso de queijo mais gordo, porque o queijo mais gordo, ele praticamente não tem lactose, né? Ele é rico em gordura, mas ele quase não tem lactose. Então, assim, dieta cetogênica e câncer, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Não é tão simples assim. Nenhum paciente que trata câncer deve abandonar seu tratamento ou se decidir por alguma dieta, vou fazer e acabou. A medicina integrativa, ela soma, o nome já diz, é integrativa. Ela soma o tratamento tradicional. Então não suspendam isso e nem achem que é legal isso de suspender a quimioterapia, porque não é. A curto prazo pode haver uma melhora, mas você pode ter certeza que logo à frente vai ter uma queda e o paciente vai agravar o caso dele. Então, assim, a gente realmente usa alguns artifícios que a gente tem na medicina integrativa para melhorar as condições de vida e a resposta ao tratamento do paciente com. Mas ele não deve, em nenhuma hipótese, suspender o tradicional, abandonar a lista dele ou a terapia. Eu acho isso uma grande irresponsabilidade, respeitando a opinião de todos. Mas eu principalmente, em dieta, gente, a gente não faz dieta cetogênica ou nenhuma dieta por conta própria, sim. O ideal é que você pode tomar o probiótico antes de dormir. O ideal é que você procure um profissional para te acompanhar realmente. O cortisol por si só, ele faz você reter suas reservas, tá, gente? Além do cortisol ser antagônico e diminuir a quantidade de ser antagônico à testosterona, e com isso ele diminui a sua quantidade de testosterona. Então, não, cuidado com o cortisol, tá, gente? Com o ovo você não vai conseguir grande hipertrofia, mas vai conseguir alguma coisa. Agora, nada, gente, nada tem mais ferro, infelizmente, que a carne vermelha, né? Então, não tem jeito. Ai, como tem gente coitada, né? Enfim, vamos lá. O kefir substitui, sim, o lactobacilo, se for um kefir de confiança. A gente tá falando de tudo, de dieta, de tudo. Para voltar à cetose é só induzir de novo. A dieta do ovo, gente, ela realmente induz a cetose, sim. Olha, crossfit em jejum, você tem que estar muito bem preparado, tá, gente? Porque senão você vai falhar. Igual o esporte de endurance em jejum, realmente você vai falhar se você fizer. O que fazer para diminuir os parâmetros inflamatórios? E aí realmente a gente tem que ver se o fígado está todo direitinho, se não precisa fazer um detox hepático, tem que ver quanto é que tá de vitamina B6, B9, B12, se precisa repor, né? Então assim, não tem jeito. Qualquer fruta rica em cetose é ruim, sai da cetose, tá, gente? Vai depender do seu percentual de gordura, né? É chato, eles têm vários perfis, sabe? Enfim. Whey protein. Eu gosto de whey, tá, gente? Gosto de carnitina também, eu gosto bastante de L-carnitina. A L-carnitina, ela tem várias propriedades benéficas, eu gosto bastante. Dextrose tem muito açúcar. Dextrose tem um índice glicêmico altíssimo, né? Para diminuir o cortisol, o yoga é ótimo, meditação é ótimo, enfim. Sibutramina, ela é um inibidor da recaptação de serotonina e de noradrenalina. Então ela funciona muito bem para quem não gosta, para quem gosta de comer sal. O paciente que gosta de comer sal é o único paciente que responde à sibutramina. O outro paciente, o que gosta de doce, bolo, enfim, que não tem déficit de noradrenalina, vai tomar sibutramina e vai ser igual a água, só vai dar dor de cabeça. No pré-treino não adianta você comer ovo, porque não vai absorver. Se você comer ovos à noite, então assim, que eu falo com o meu paciente que faz, por exemplo, de manhã, doutor, eu levanto às 6 da manhã e vou treinar em jejum.
E aí ele fala pra mim, como é que vai ser isso, meu pré-treino? O pré-treino de quem treina de manhã cedo em jejum é o jantar da noite anterior, tá, gente? Então, assim, jante bastante na noite anterior, uma porção de salada, ovos, ou carne, ou frango. E essa vai ser a sua refeição pré-treino de manhã em jejum. Então, isso daí, se você comer e achar que daqui a uma hora você vai treinar e a comida vai virar proteína, não vai absorver, não vai sinalizar mTOR, então não adianta. Própolis, assim, não tem nada, não uso, também não contraindico. E tirar a vontade do doce, realmente você tem que ver como é que tá. Isso daí é muito complicado, tá, gente? Porque nem todo mundo tem que sair tomando 5-HTP, tem as indicações, depende do déficit de neurotransmissor. Manteiga de coco, às vezes eu uso um pouquinho. No histórico de familiar de câncer muito positivo, não deve usar GH, tá, gente? Não mesmo. Aliás, o paciente para usar GH, ele tem que fazer todos os exames que negativem qualquer risco de doença, porque se tiver uma célulazinha lá, você usar o GH, você vai desenvolver um câncer. Então tem que fazer exame de imagem, tem que fazer exame de sangue, tem que fazer todo um screening mesmo para a gente ter certeza. Pode fazer jejum, o bariátrico pode fazer. Na cetogênica, você tem uma quantidade menor ainda de carboidrato do que na low carb. As vísceras são excelentes fontes de proteína, tá, gente? Quebra o jejum pós-treino com comida. Sim, mas o ideal ainda é que você quebre com whey. Vai sintetizar muito mais rápido, mas umas horas depois a comida que você comeu também vai sintetizar. Derribose não faz pico de insulina. Se fizer transitório só durante o treino, eu gosto bastante de derribose também, tá, gente? Pode comer comida feita na banha. Termogênico, eu manipulo um dos meus pacientes. Alguns pacientes meus compram uns prontos que eles trazem de viagem. Quem pode tomar DEA, tem déficit de DEA. Quem não tem, não deve tomar e não precisa. E também não deve ser exagero. Glutamina não é pré-treino, não é usada no pré-treino, nem no pós-treino. O próprio whey já tem glutamina, então não adianta, e é desnecessário, é exagero. Ovos depois do treino, ok. Sim, limão e coco, ok, tranquilo. Para hipotireoidismo, o que você quiser. Meus pacientes com hipotireoidismo, se precisam perder um pouquinho de peso, elas fazem low carb mesmo, algumas fazem very low carb. Kefir não quebra o jejum, tá, gente? De água, não. Para perda de peso, você tem que investir mais na proteína, né? Para quem quer perder peso, você tem que investir na refeição de proteína mesmo. O HCG também eu não acho necessário. Então, realmente, das pouquíssimas vezes que eu fiz HCG para alguns pacientes meus, que foram muito poucas vezes, cabe numa mão, as vezes que eu usei nesse tempo todo, eu tive muito cuidado, principalmente porque a gente tem medo de trombose associada ao uso de HCG, a gente sabe que acontece. Então, eu só usei mesmo porque o paciente tinha uma emergência que precisava de uma perda de peso muito grande em pouco tempo. E eu tomei vários cuidados junto com o uso do HCG e eu monitorei o paciente muito de perto. E assim, não vale a pena, se você fizer um jejum intermitente, você vai perder o peso realmente do mesmo jeito que você perde com HCG, sem tantos sacrifícios. Então, assim, eu acho que não vale a pena o risco, assim. E é muito sacrifício também. Não acho legal o HCG. Então é isso. Eu vou parar porque eu vou atender um outro paciente, mas essa semana eu vou voltar um outro dia, vou tentar, ou então no fim de semana, pra gente fazer mais lives, assim. E eu queria pedir desculpa a vocês, porque eu realmente não consigo responder todo mundo, mas sempre que a gente fizer uma live que vocês vierem perguntando, eu vou responder. Biomassa você pode comer desde que você não cozinhe. Esquentou, ela deixa de ser prebiótica, tá? E qualquer coisa vocês me chamam. Eu vou salvar essa live e vou deixar no YouTube à noite. Porque quem faz isso é meu marido, eu realmente não sei fazer. E a gente vai se falando, vocês vão botando as dúvidas e a gente vai fazendo as lives e vai conversando e eu vou respondendo.